nesse momento, tá, a gente já chegou a gente já está tendenciando esse paciente a marcar ou não. Então vamos lembrar, a gente tem que fazer uma resposta rápida, no máximo em 5 minutos. A gente tem que se identificar, buscar o nome do paciente e informar o nosso. Nós temos que nos conectar com a dor dele, para que a gente possa oferecer a solução, que somos nós. A gente tem que demonstrar a autoridade desse especialista, tá? E a gente tem que direcionar. O que é direcionar? O paciente perguntou o valor, né? Aí você mostrou o antes e o depois, você disse que a especialista consegue converter, você mostrou um link, você mostrou alguma coisa e a pessoa falou, gostei. E o valor desse procedimento? Para um pouquinho. A maioria dos procedimentos, a gente não passa o valor. Por quê, Lu? Porque se eu chegar sem a pessoa ter contato, né, direto com o especialista, sem ela ver a clínica, sem ela ver o especialista falando e tal, a gente pode passar um valor alto e a pessoa fala assim: não tenho dinheiro, não vou fechar. Ponto final, e ela vai embora. Então, o que, que a maioria, estou dizendo a maioria, dos especialistas pedem para que a gente conduza? A gente manda para uma avaliação. Tá. Aí a pessoa: "Ok, gostei, e o valor?". Aí você vai falar: "Olha, para que eu possa te passar o valor, é necessário uma avaliação da nossa especialista, para que ela po", isso está no script, tá, gente? Teu script vai estar escrito. "Para que ela possa entender o seu histórico, entender as características da sua pele, entender te explicar quais os procedimentos podem melhorar, podem evoluir". Então você vai fazer uma condução para avaliação desse atendimento, tá? Você não vai chegar, você pode ser que você tenha os valores, mas geralmente a gente tem os valores. Mas a pessoa: "Ai, mas eu precisava muito saber o valor, porque vou passar pela avaliação e eu não sei se eu posso pagar". Dentro do seu material vai estar escrito se você pode passar uma média de valores ou se não, o especialista não quer que passe valor. E aí você vai falar: "Olha, infelizmente, como os procedimentos são personalizados", ó, tá vendo como é que eu estou fazendo? Como os procedimentos são personalizados, ele é feito realmente para cada paciente, é necessário que a gente agende essa avaliação para que eu possa passar os valores, tá? E aí você não vai conseguir passar valor para esse cliente. Mas se você viu que a pessoa está muito interessada, que a pessoa já fez algum tipo de procedimento como esse, você pode ir lá no grupo do seu especialista e falar: "Doutor, olha, eu estou com um lead que está muito quente, é uma pessoa que está muito interessada. Será que a gente não poderia passar uma média de valores?", tá? Isso se ele bloquear o envio. E como é que a gente faz a média? A gente passa do mínimo até o máximo. Então pode começar em 1.300 e terminar em 20 mil reais. E aí a pessoa só vai conseguir saber a partir de uma avaliação. Se o seu especialista autorizar você passar uma média de valores, porque isso também é uma coisa, nem sempre não passar valores é bom. Por quê? Porque você precisa também saber se essa pessoa tem condições de fazer o procedimento. Se eu chego para a pessoa e falo assim: não, você tem que ir numa avaliação, a avaliação é gratuita e o procedimento custa 15 mil reais. Como é que a gente filtra esse cliente? Então, tem especialistas que já têm uma outra postura, e lá no seu material vai te indicar. Olha, se o paciente perguntar, você pode dizer que os procedimentos são a partir de tanto. Por quê? Isso filtra o cliente, tá? Tem alguns especialistas que cobram a avaliação, tá? E aí ele vai dizer assim para você: olha, a avaliação custa R$ 160 e se você fechar o procedimento ainda hoje, ou no dia que você for fazer a avaliação, esse valor é abatido no procedimento. Legal? E aí você já filtra. Por quê? Se o procedimento custa 1.000, 3.000, 4.000 e a pessoa se incomoda com aquele valor de 150, R$ 160, já é uma pessoa que não vai conseguir fazer o procedimento. Então não é o nosso cliente. Tá conseguindo entender? Por quê? Eu preciso saber se esse cliente vai fechar lá na ponta, tá? Então toda essa estratégia que a gente utiliza, o objetivo dela é que o paciente feche o procedimento lá com o médico, tá? Com o especialista, seja com quem for. Então, esse direcionamento vai estar no seu material. Ou se a gente vai levar direto para avaliação, ou se a gente vai levar direto para o procedimento, tá? Se passa o valor, vai estar no seu material. O especialista autoriza a passar o valor. Ah,
Mas independente de você poder passar o valor, não significa que você não vai cumprir todas as etapas de identificação, de conexão com a dor, de autoridade. Porque o paciente não vai chegar, está autorizado passar o valor. Paciente, qual é o valor? 1.300. Não, não é isso. É se ele perguntar e depois que você passou por todas as etapas, beleza? É uma construção que a gente tem que criar com esse paciente. E tem também um porém. Às vezes, o especialista ele cobra para agendar. A gente chama isso de taxa de disponibilidade, taxa de reserva. Hoje a gente não usa muito taxa de reserva, mas você pode ouvir, tá? Por quê? Tem aquele cliente que fala que vai na avaliação e não vai. Aí o especialista se organiza, ele às vezes paga a sala, deixa de marcar um outro procedimento, chega na hora a pessoa falta. E aí o que alguns especialistas fazem? Eles cobram para agendar. Então, depois que ele perguntou o valor, que você disse, aí ele disse: eu quero marcar essa consulta de avaliação. Aí você vai mandar, olha, também tem lá no seu script. Para agendar essa avaliação, eu sei que é um pouco chato, é um pouco cansativo, mas tudo isso tem um motivo, tá? Foi porque a gente foi aprendendo, foi porque o especialista pediu e a gente vai conduzindo. Todos são da mesma forma? Cada especialista vai conduzir o atendimento dele como ele quer. Nós vamos usar as nossas estratégias alinhado com a necessidade dele, tá bom? E aí o que você vai fazer? Para fazer o agendamento, para que o doutor possa estar disponível para você naquele momento, nós vamos solicitar o pagamento de uma taxa. Essa taxa é de R$ 70, geralmente é 50% do valor da avaliação, para que a doutora possa estar disponível para você, ela não marque nenhum outro procedimento em cima do seu horário, já tem essa mensagenzinha pronta. E isso aí é a taxa na hora que está ali com você, tá? Todo esse passo a passo já tem dentro do seu script, tá? Só que se eu te falar que o script está lá e não te dizer para que serve aquilo ali, não vai fazer muito sentido, tá? Então a gente já começou o atendimento, a gente já se conectou com o cliente, eu já mostrei a autoridade e eu já estou chegando na avaliação, já estou fechando esse procedimento, tá bom? Eu já estou chamando esse cliente para dentro da clínica, beleza?